tempo. Ainda bem que as agendas bateram e a gente conseguiu fazer hoje, né? Eu também sou um admirador aí do seu trabalho, que ajuda a esclarecer muita coisa sobre a história política do Brasil. O pessoal do Análise, que é um pessoal que tem um repertório amplo, conhece você, mas eu vou apresentar. A Heloísa Starling é historiadora, cientista política e professora da Universidade Federal lá de Minas Gerais, lá da minha terra. Ela é autora do livro A Ah, Máquina do Golpe, sou de BH, que fala sobre os 60 anos do golpe militar. Enfim, vamos falar de mais coisas com ela aqui que transitam em torno dessa questão militar, que é uma questão que é muito ampla. Mas, ô Heloísa, para começar, nós lemos os capítulos que você mandou para a gente, né? O Toledo até fez um comentário muito interessante quando manifestou a impressão dele de que assim, o capítulo 1 tem muito. O Olímpio Mourão Filho tem muito parecido com o modus operandi do bolsonarismo, no sentido de tentar criar um caos atabalhoado, o despreparo, e você faz uma descrição meticulosa de como que aquele golpe de Estado começa ali no 31 de março para se consolidar depois, e o capítulo sobre o apoio internacional, né? A pergunta que a gente vai fazer para você, Heloísa, que a gente quer sintetizar ao final e para começar a discussão, é a seguinte: quais as semelhanças e diferenças dos golpes de 64 e de Bolsonaro? Que é uma tentativa, no caso, de Bolsonaro. olha, é, o que eu estou tentando pensar no livro é a gente entender o que é um golpe de Estado. Você tem várias maneiras de depor um presidente, né? Você pode forçá-lo a renunciar, você pode matar o presidente, fazer um atentado, você pode fazer um impeachment e o golpe. Então, a minha ideia foi tentar entender o que é um golpe de Estado, as etapas do golpe e construir o argumento de 64 aí. Então, você vai ver, quer dizer, nós não sabemos exatamente com relação ao Bolsonaro, nós não sabemos a extensão da conspiração dentro da golpista, que é a primeira fase de um golpe, dentro das Forças Armadas. Quer dizer, qual que é o tamanho do estrago que foi produzido de destruição pelo Bolsonaro. A segunda coisa é que ele está tentando, ele tentou várias vezes ao longo do governo dele, a criar uma situação de instabilidade institucional que permitisse avançar para a tomada do poder. Então, não sei se você lembra lá em setembro, né, 21 setembro de 2021, quando ele sobe em cima de uma caminhonete, cria uma situação em que a população, uma fatia da sociedade vai para a rua, ela se autodenomina a sociedade brasileira, pede a intervenção militar e os militares fariam essa intervenção. Então, essa foi uma tentativa. No dia 8 de janeiro, você teve de novo a tentativa de criar uma situação de instabilidade institucional para produzir a tomada do poder. E aí você vai ver em 64 duas diferenças, quer dizer, em 64 eles avançam, eles vão tomar o poder. A, a segunda coisa é que você tem um projeto em 64, que nós podemos discordar ou concordar, mas você tem um projeto de Brasil que está sendo elaborado pelos militares, junto com os empresários, e que vai ser implantado a partir do momento em que eles conquistam o poder. E no caso de Bolsonaro, você não tem. Né? Por outro lado, repara que tem várias indicações de que 64 é uma espécie de matriz que ecoa hoje nas tentativas golpistas do Bolsonaro. Em 64 você tem as milícias, né, paramilitares com braçadeiras verde e amarela, eles se autodenominam patriota, você tem toda uma estética nas manifestações de rua que se repete hoje com o uso da bandeira, com palavras de ordem, mas você não tem um projeto de Brasil como foi elaborado em 64. Então, eu tenho a impressão, por outro lado, o Bolsonaro e esses generais que estão ao lado dele
eles são cria, eles foram educados, né, eles foram treinados no treinamento militar deles por militares que participaram diretamente da repressão durante a ditadura. E isso produz essa evocação, essa espécie de utopia autoritária, como diria o Carlos Fico, ou essa que é uma boa, que é um grande achado dele, ou você pensar essa utopia regressiva de voltar à ditadura militar para poder implantar uma experiência autoritária. Então, não sei se eu estou Luísa, conseguindo tá, responder. Se eu tô estiver falando adorando a aula bobagem, aqui. não, se eu estiver Não, falando bobagem, vocês me fala se a internet não, caiu, a internet Não, caiu. Eu fazia isso essa parte muitas do vezes. programa é por conta minha e do Toledo, a parte da bobagem. exato, a gente tem monopólio. Tá bom. Não abrimos mão. Eu queria voltar às 5 horas da manhã de dia 31 de março de 1964 em Juiz de Fora, porque eu gostei muito do livro. Tá? Ah, Infelizmente, só 2 dos dois capítulos que eu capítulos? pude ler até agora. Não, não fala isso não, porque a Companhia das Letras está louca. Cadê o outro capítulo? Cadê? Aí eu recebo um monte de mensagem. Cadê o outro capítulo? Olha, e Eles estão escrever é tão muito ansiosos quanto difícil. eu. É natural. Mas escrever é Ninguém difícil, mandou você sabia escrever disso? direito. Escrever é difícil, muito Eu difícil. sei. É um sofrimento, né? As palavras É, saem correndo, sabe? Lembra aquilo que o Carlos Drummond de Andrade dizia? A luta contra as palavras é a luta mais vã, né? E, no entanto, lutamos mal contra amanhã. A É gente isso, perde essa luta todo dia, viu, Heloísa? todo Que dia eu como penso jornalista a gente também. perde essa luta diariamente. Heloísa, eu queria voltar para aquele horário, porque o que que eu acho, assim, o que que mais me chamou a atenção no livro? Primeiro que você mostra que você tinha um golpe organizado em curso, Castelo Branco à frente, do lado militar, mas com muitos outros militares envolvidos, civis, né? Vários governadores de estado, Magalhães Pinto de Minas Gerais, Ademar, Lacerda na Guanabara, etc. E de repente a confusão era tão grande, a balbúrdia era tão grande que um general de segunda linha, né? 3 estrelas, não tinha nem 4, resolve pegar um bando de Brancaleone ali, como você bem descreve, e começa a marchar em direção ao Rio de Janeiro. E daí as forças que supostamente iam confrontar e evitar o golpe, entre os comandantes dela estava o brilhante Ustra, que viria a ser o torturador-mor da ditadura. Conta essa história, porque eu acho que as pessoas não têm a dimensão, né? Já passaram-se muitas gerações, mais da metade dos brasileiros vivos hoje não estava viva em 64. Olha, quer dizer, nós ainda temos capítulos pela frente, então ainda tenho que. Eu vou contar, eu quero voltar aos militares num capítulo, eu quero voltar aos empresários, eu quero fazer um capítulo só mostrando como foi que os empresários se articularam a parte, né, que aí tem o trabalho importantíssimo do René Dreyfus, que vai fazer é o primeiro a mostrar a participação dos empresários na construção desse projeto. No dia 31, o que o Mourão Filho faz ele precipita a intervenção militar na expectativa de que ele vai conseguir, com isso, se posicionar numa situação confortável para ocupar o poder. Ele está indo para a aposentadoria. Como é que ele faz para conseguir se posicionar numa rede conspirativa em que tem outros personagens e ele certamente não teria relevância? Então, ele põe a tropa na rua. O que eu achei interessante na pesquisa que eu fiz foi perceber que ele põe a tropa na rua, mas os militares que estão ao lado dele, o Estado-Maior dele, tem um plano. Nós vamos até a fronteira com o Rio de Janeiro e esperar o efeito dominó, ou seja, esperar que os outros militares, que os outros quartéis comecem a adesão. Então, você cria a situação de instabilidade. E a tropa sai, uma tropa absolutamente
irrelevantes. São 2.700 recrutas descendo pela Estrada União Indústria. Você tem um aviador, né, um comandante aviador, que vai sobrevoar aquele pessoal, e na hora que eles veem, que eles enxergam o avião, eles saem todos correndo e vão se esconder no mato. Então aquilo ali não Essa enfrenta cena é nada. sensacional. Essa cena é maravilhosa. Essa Cena cena é que incrível, não é? Pensa bem, como é que ele se chama? Vou é pegar o aqui. Renault, né? Não, Esqueci o Eu pego nome. aqui, É rapidão. um é um grande, é um sobrenome francês. grande, é um grande comandante, é o comandante da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e ele pega o avião e sobrevoa, vai procurar para ver, ele tem a notícia, saiu Rui o Moreira Mourão Lima. precipitou. Moreira Lima, isso, gente. É um absurdo a historiadora esquecer o nome de um personagem tão bacana Não, como esse cara. E aí ele vai e tem vários. sobrevoa. Na hora que ele sobrevoa, ele acha, vê pela União Indústria, né, ele acha o momento em que as tropas estão descendo e ele vai em cima delas, tirando rasante. Aí os caras pulam do caminhão e vai esconder no mato. Pensa a tropa golpista que nós tínhamos. No Rio de Janeiro, o Assis Brasil manda subir tropas de elite, é o batalhão, é o regimento Sampaio que está subindo, é o batalhão de obuses, onde está o Ustra, né? O Ustra é o capitão que comanda uma parte do batalhão. E aí, na hora que essas tropas, a ideia é impedir a progressão do Mourão e liquidar o expediente, liquidar o golpe ali, né? E essas tropas, então, essa cena me impressionou muito, elas vão aderir ao golpe. Você veja como é que a rede da conspiração e da propaganda está tão forte, né? Todos os 3 batalhões vão aderir ao golpe na hora que eles encontram, e aí você Ô, Heloísa, desmancha a possibilidade dessa resistência. Só um pé de página. O diga. Ustra comanda o batalhão de obuses e tem 2 situações que são muito impressionantes. Uma, ele diz no livro dele que ele criou as condições para que o batalhão de obuses não chegassem, porque o negócio dele era derrubar a democracia e não defender, e tem a história de que, na véspera, alguém deu ordem para tirar os percussores dos obuses. Então, o que ia acontecer? A linha de obus estava montada, se tivesse combate, o batalhão que ele comandava ia ser um massacre, porque os obuses não iam funcionar. Olha que loucura que é a história desse golpe, que a gente não sabia. Ô, Heloísa, é Desculpa eu interessante isso que você coloca. falar. Não, não, foi ótimo, porque você fala assim, apesar de atabalhoada, eles quiseram criar um efeito dominó e acabaram criando Uhum. dessa maneira. Quando Criar. a gente olha para o Bolsonaro, e você falou de uma maneira muito feliz, você fala, o golpe não deu certo porque o Bolsonaro é um despreparado, é um governo que não valia a pena defender. Você coloca de uma maneira muito clara e inteligente essa coisa. Em 64, você podia concordar, e a gente discordava, mas eles tinham um projeto de poder articulado e tal. Eles sabiam o que eles queriam fazer com o país. Não é o que a gente queria, mas eles sabiam o que fazer. O Uhum. Bolsonaro não sabia. E tem a questão do apoio internacional, que está no segundo capítulo, e que o Bolsonaro também não teve. Né? Em 64, os Estados Unidos mandam a Marinha se posicionar, a americana se posicionar no litoral brasileiro. Por que o golpe do Bolsonaro não deu certo? Foi a falta do projeto, do apoio internacional? Olha, soma algumas coisas que são muito diferentes de 64. Veja, em primeiro lugar, você tem uma reação no 8 de janeiro, né, você tem uma reação da sociedade, de fatias largas da sociedade, que foi muito importante em defesa da democracia. Então, a segunda coisa é você pensar a importância que a imprensa, a atuação da imprensa em defesa da democracia agora, né, foi decisiva. E a atuação da imprensa contra a democracia e a favor do golpe lá em 64 também foi decisiva. Né? Concordo com o outro elemento, não tem apoio internacional, principalmente não tem apoio dos Estados Unidos. E o terceiro, então, eu acho que. Bom, e aí tem as instituições
que, veja, em 64, o presidente do STF comparece ao Congresso Nacional no momento em que o Auro Moura Andrade, que é o presidente do Congresso, faz uma sessão extraordinária, isso está no próximo capítulo, faz uma sessão extraordinária de madrugada e depõe, né, declara vaga a presidência da República com o João Goulart em território nacional. Então, o presidente do STF, o STF é conivente com o golpe de 64. Hoje, né, foi o contrário, quer dizer, tem um livro muito bacana do Felipe Recondo, que é um jornalista muito bom de Brasília, com acho que Luiz Weber, em que ele mostra, o livro novo dele chama O Tribunal, ele mostra inclusive como que o STF se articula parte dele para garantir a democracia. Então, na hora que você soma isso no 8 de janeiro, imprensa, sociedade, instituição democrática, isso tem um efeito que barrou o golpe, né? Ocorreu exatamente o contrário dos procedimentos que permitiram o efeito dominó do Mourão. Faz sentido? E o Lula não ter adotado a GLO? Não, faz muito sentido. Faz sentido. Faz muito sentido. E a tem reação teve, né? Não adotou a GLO. Exato. Porque o golpe ia acontecer nessa circunstância, né? Repara, você cria a situação de instabilidade, e aí foi sugerido, acho que o ministro da Defesa sugere ao Lula, pelo que eu li na imprensa, me corrija se eu estiver errado, pelo telefone, ele está em Araraquara, diz a ele, chama a operação de lei e ordem. E aí, graças à Janja, que levanta lá do fundo, segundo eu li no jornal também, e diz, GLO não, isso é golpe. Ela foi perfeita nisso, ela sacou perfeitamente, né? Ela fez uma análise, devemos a ela isso, porque ia ser, você completa o golpe aí, a ocupação do poder ia se dar aí, né? Agora, e elementos não faltavam para isso, né? Para alertar que isso seria uma bobagem quilométrica, né? Haja vista o próprio assassinato da Marielle, que só ocorre depois da decretação da intervenção no Rio de Janeiro. Quer dizer, exato. As coisas são todas conectadas, né? O histórico. Agora, você não ia. O Bolsonaro fica aí cantando, dizendo que golpe é tanque na rua. Não necessariamente. Não necessariamente. Por exemplo, você não, em 8 de janeiro, você não precisa botar tanque na rua. Sim. Entendeu? Você vai criar a ocupação do poder, você vai ocupar o poder com outra estratégia. Em 1937, quando Vargas dá o bem-sucedido golpe do Estado Novo, também não precisa botar tanque na rua. Então, essa ideia de que golpe é tanque na rua, não necessariamente. Bem lembrado, né? O que iria acontecer não precisava de tanque. 37 é um ótimo exemplo, porque o Vargas já estava no poder como o Bolsonaro, né? E o Olívio Mourão Filho estava... O Olívio Mourão Filho também foi peça importante. Pensa uma coisa que me impressiona no caso atual, você tem uma tentativa, que é aquele caminhão que eles tentaram botar com dinamite. Para explodir Brasília. Para explodir em Brasília. Aquilo ali criaria situação de desordem institucional. Com o Bolsonaro no poder, ele decreta o estado de sítio. É Vargas. É 37. Sim. Foi isso que o Vargas fez. Entendeu? E não precisa de tanque na rua. Agora, me parece pergunta que depois eu tenho uma para ela também. Tá bom. Não, é só mais uma, que também é uma coisa que me impressiona muito na descrição. Eu não estou falando bobagem, vocês estão achando que está indo. Não, só eu e o Toledo fazendo isso aqui. Se você estiver falando bobagem, estamos falando os três, porque estamos concordando. Então tá. Então eu estou em boa companhia. Isso. Agora, me impressiona muito na sua narrativa, e eu queria te cumprimentar pela narrativa, porque durante um período a historiografia brasileira... Cara, meus alunos não vão aguentar. Não, porque durante um período a historiografia brasileira abriu mão da narrativa, né? E o que tornou muito mais difícil ler os livros de história do Brasil. Mas
O seu livro é muito bem contada, a narração é muito bem feita, e me chamou muito a atenção o erro estratégico do João Goulart de tirar o Costa e Silva do comando do exército Castelo, sediado em Recife, né? Do é o Castelo, Castelo desculpa. Branco. Exato, tirar o Castelo de lá e colocaram no comando do Estado-Maior. E daí ele trouxe o golpe para dentro do prédio do Ministério da Guerra, né? Do alto comando, né? É, Do alto comando. Conta essa passagem que eu acho fantástica, porque de alguma maneira tem um paralelo com o que aconteceu com o Bolsonaro, que ele justamente não conseguiu dominar o alto comando. exato. E é um erro do João Goulart, porque o Castelo Branco tem uma fama de legalista, uma fachada legalista, e de legalista não tem nada. Ele está conspirando, mas ele faz uma conspiração, ele é hábil, ele está conspirando dentro das Forças Armadas, então ele tá montando uma rede ali, e ele depois vai criar uma espécie de quartel-general na casa dele, aonde de noite as pessoas mais variadas, civis, militares, iam conspirar. E é ali que se monta uma articulação para os militares brasileiros, que é um negócio que me chocou muito. Essa é uma descoberta muito boa do Carlos Fico, com os documentos lá nos Estados Unidos, como que os militares brasileiros do grupo do Castelo participaram da organização da Operação Brother Sun, e deram né, como é que é, Deram que todo era o uma ouro operação do país estrangeiro no para os Brasil. Como é americanos, que né? os como é que os brasileiros fazem, o grupo do Castelo, um grupo de militares faz uma coisa dessa, né? É muito assustador você pensar o ponto que eles chegaram. E aí, mas ele tá comandando no Recife. E a ideia, me parece que a ideia rasa, é uma ideia rasa do entorno do Jango, é a de que, se nós tirarmos o comando da tropa, ele não tem como agir, entendeu? Então, eles cometem um erro brutal, porque é isso aí que você estava falando. O Jango tira o Castelo Branco do comando do Quarto Exército, né, no Recife, e entrega para ele o comando sabe, o Estado-Maior. O Estado-Maior permite, é onde você discute a estratégia, os projetos dos militares, e você tem acesso a todos os quartéis. Então, ele deu de presente para o Castelo Branco um espaço de conspiração inimaginável. Né? O raciocínio foi limitado, foi pensar aquilo que a gente estava falando do Bolsonaro. Você só faz golpe com tanque na rua. Não, você faz golpe também dentro do Estado-Maior das Forças Armadas, tendo acesso a todos os quartéis. Tem um outro ponto, é você pensar também na escola, por exemplo. A Escola de Comando Estado-Maior, no Rio de Janeiro, ela recebe, ali na Praia Vermelha, ela recebe ela recebe militares para estudar, né? De todos os lugares do Brasil. E aquilo ali é um centro de conspiração comandado pelo Mamed, pelo general Mamed, que é um horror. Eles estão conspirando alucinadamente, o sujeito sai de lá, vai para o quartel no Paraná, o quartel no Recife, e leva o discurso A semente do da golpe, né? conspiração, a semente do golpe. Boa, vou roubar isso de você, tá? Você vai reconhecer isso num capítulo, tá? E leva a semente do golpe. Então, é uma coisa assim apavorante, né? Como é que essa rede, Heloísa, eles conspiraram em rede, sabe? Com alguns Já naquele nós tempo. importantes. Exatamente, com alguns nós importantes que a gente tem que achar. A Escola de Comando Estado-Maior é um nó importante. O Castelo Branco é outro nó importante. Tem uma historiadora, está falando só de jornalista, de livro bom de jornalista, mas tem uma historiadora, uma grande historiadora francesa, que é a Amal de Chirio, que faz uma discussão importantíssima para mostrar como que as duas facções, Costa e Silva e Castelo Branco, vão se desenhar
nesse momento do golpe e em seguida, e como que isso vai gerar uma disputa de poder dentro do Exército, né? O Costa e Silva vai dar um golpe de mão, digamos assim, no Castelo Branco no dia 1º de abril, quando ele se nomeia, quando ele nomeia o Comando Supremo da Revolução e diz que ele é o ministro da guerra. Acabou, né? E ele é o Oi, comandante, Heloísa. e ele se nomeia do alto comando da Revolução. Oi, Luiz, nós vamos ter Oi, que chamar eu você anotei para aqui. conversar mais sobre o livro e sobre 64, mas eu queria fazer uma pergunta que a ver com o presente e com o futuro. O Lula disse o seguinte: perguntei para ele se nos 60 anos do golpe de 64 o governo não deveria claramente cobrar uma autocrítica dos militares e se essa estratégia acomodatícia do Múcio com as Forças Armadas não estava errada, porque isso permite ali a continuidade desse pensamento de que os militares podem ter uma tutela da vida civil no Brasil. Aí o Lula responde que, olha, pela primeira vez os generais estão aí depondo na Polícia Federal, nunca teve isso antes na nossa história, não quero remoer o passado, né? 60 anos do golpe agora tá, tá para acontecer. Qual que é a tua avaliação sobre essa estratégia que o Lula está adotando em relação aos militares hoje? Se ela é correta, se ela é possível, ou se ela está errada, né? Eu queria uma avaliação sua sobre isso e sobre os 60 anos do golpe. Olha, veja, eu estou convencida que o presidente cometeu um erro grande aí, né? Um erro grave, porque o compromisso do Lula com a democracia brasileira é um compromisso indiscutível, né? E nós estamos, e para que a gente possa garantir a democracia, nós temos que conhecer, nós temos que montar um repertório. E quem nos fornece esse repertório é o passado. Então, quando eu vou a 64, quando a gente conversa sobre 64, nós estamos vendo, então foi isso que aconteceu dessa forma, o passado te dá, erramos aqui, os caras fizeram isso, como é que eu penso isso? Isso te constrói um repertório para o presente que abre para um projeto futuro. Então, pensar 64, em primeiro lugar, significa construir um repertório que vai alimentar o nosso projeto democrático, né? A segunda coisa é que a República Brasileira, todo o tempo, ela vive uma tutela militar, disfarçada ou não. Repare que o Zé Murilo de Carvalho dizia para mim assim, Luísa, repara, é como se, depois ele escreve isso, é como se a República ela tivesse uma bengala, e a bengala fossem as Forças Armadas. E se você pegar o livro, sensacional, um grande livro, do Fábio Vitor, se não me engano, que é um jornalista da Folha e que chama O Poder Camuflado, ele mostra como que essa tutela permanece depois da Constituição. Então, a segunda coisa que nós temos que fazer para defender a democracia é enfrentar a questão, tirar a bengala da República e acabar com a tutela militar. Isso significa olhar para o artigo 142, que foi feito deliberadamente de modo ambíguo, né? Olhar para a questão do ensino nas escolas militares, por que o ensino nas escolas militares é diferente do resto do Brasil, e certamente pensar um plano de defesa que coloque as Forças Armadas no lugar que elas têm que ter e sem nenhuma, e cortar esse negócio de negociação política, conversa política. Então, nós temos um momento histórico agora que talvez seja um momento adequado para que a gente possa fazer essa discussão. Então, 64 também nos ajuda a pensar como que é importante enfrentar a questão militar no Brasil hoje. Então, é por isso que eu digo que o passado ele parece que ele está imóvel, mas ele se movimenta o tempo todo, né? E eu acho que esse movimento é importantíssimo para que nós possamos defender a democracia, que é o propósito do presidente. E Kennedy, eu vou lá mais longe.
qualquer presidente ou candidato deveria ler o livro da Heloísa para descobrir como evitar um golpe e não repetir os erros do João Goulart, né? Então, não adianta Sim, você tirar o cara da chefia de uma tropa e botar ele dentro do comando do Estado-Maior, do mesmo jeito que vale muito mais um aviador leal do que um sim, batalhão supostamente de elite que está infiltrado de golpista, né? Pegar o caso da Venezuela, a resistência a um dos muitos golpes lá que que ele consegue evitar ou sair da cadeia porque ele tinha o controle da base onde estavam os caças principais. Eram poucos oficiais leais a ele, enquanto a maioria do exército estava contra, né? Então, de uhum. fato, é muito mais estratégico do que quantidade. Luísa, muito Eu acho obrigado. que a Eu gente estou pode ansioso mudar pelos o próximos nome do capítulos. livro. Eu que nem a Companhia das Letras, cobrando você. Cadê o próximo? Pode deixar, eu te mando. Agora, nós vamos combinar uma coisa. Vamos mudar o nome do livro, então. Como evitar um golpe de Estado em algumas Eu acho nações. melhor. Eu acho melhor. Vamos copiar o Manual para Levinsky, é como evitar um salvar a golpe de Estado. democracia, né? Manual para evitar um golpe. 1964, Isso. Manual para evitar um golpe de Estado. Vai vender Muito horrores. obrigada. É, ó, Muito vê se essa obrigada. síntese aqui tá boa, Heloísa e Kennedy. Vamos lá. 64 é matriz das tentativas de golpe do bolsonarismo. E aí, Luísa? Aprovado? Você não acha que Eu acho. eu Ah, acho, eu eu acho. acho. E tem uma discussão, né, de que o bolsonarismo é uma fase dessa tradição golpista das Forças Armadas. Não é que o Bolsonaro foi lá e cooptou esses caras, eles eram legalistas e Não, foram não. seduzidos. Não, não. Essa mentalidade tá. Esse que é o erro do Lula quando ele trata dessa maneira. Que essa mentalidade está Uhum. entranhada e tem que haver essas mudanças que você notou bem, viu, Heloísa? Olha, eu quero muito falar de novo com você. Vamos chamá-la novamente aqui, né, Eu Zé? também, Para falar Com mais dos outros eu certeza. também. capítulos do livro. Cada Vai capítulo ser, do vai livro dá ser um em programa. pílulas. Cada capítulo uma Agora, entrevista. vocês não contem isso para o meu editor na Companhia das Letras, que ele vai se aliar a vocês. Ah, Fica só entre Segredo, não vou nós contar aqui. isso para ninguém. Só entre Tá. vamos nós, prestigiando a tá? Não deixa o companhia. Otávio saber. Olha, Luísa, para você saber Muito aqui, ó, muitos obrigada. comentários, alguns aqui, ó. A Maria K. Essa historiadora é maravilhosa. Heloísa, mulher incrível. Heloísa, tão sensata, tô amando, diz a Patrícia Gomes. E o Pedro Piracanjuba. A senhora é muito inteligente, professora. Obrigado por essa aula sobre a perpetuação de Vargas. Ele brincou aqui. Heloísa, obrigado, viu? Eu é que agradeço a vocês, foi um privilégio. E olha, vocês Privilégio me é nosso. fazem, me ensinam a pensar. Manda brasa aí, que eu leio todo dia vocês dois, tá? Opa, Estamos obrigado. na luta. Valeu. Muito Abraço. obrigada, gente. Foi um prazer. Abraço. Prazer foi nosso. Ô Zé, vamos lá.